Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 26 de março de 2021, sexta-feira da quinta semana da Quaresma. O Evangelho de hoje tirado do livro de São João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. O Evangelho de hoje ele traz a tentativa de apedrejamento sofrida por Jesus, acusado de blasfêmia contra Deus. A blasfêmia consistia no fato de ele ter parte com Deus, de dizer ser filho de Deus. Mesmo tendo feito tantas coisas boas, ter dado tantos sinais maravilhosos, não foram suficientes para que as autoridades acreditassem nele. Mas Jesus não desiste. A sua confiança no Pai é tamanha que ele segue adiante cumprindo sua missão. Não foram as ameaças e as perseguições que o intimidaram e o aborreceram. O que mais aborrecia Jesus era a falta de fé deles. Jesus, ele se aborrece toda vez que nós, pela nossa ignorância, não percebemos os sinais da presença dele em nosso meio e continuamos a agir como se ele não existisse. Jesus se aborrece cada vez que nossa crença não está de acordo com os seus ensinamentos. São muitos os que se dizem cristãos, mas que são os primeiros a apedrejá-lo com atitudes que o desagradam profundamente. Neste tempo de final de Quaresma, é importante refletir sobre isso e questionar o que a humanidade faz que desagrada a Deus. Olhando as notícias, os jornais, olhando os Facebooks, as redes sociais, não é muito difícil de responder esta pergunta. O que a humanidade tem feito, o que os brasileiros têm feito hoje que desagrada a Deus e que não são poucas coisas? E você, enquanto cristão, enquanto batizado, o que você tem feito que desagrada a Deus? As suas atitudes dia a dia, os seus pensamentos dia a dia, o seu agir dia a dia, tem agradado a Deus ou será que tem desagradado? Quais são as atitudes que nós temos que ter para agradar a Deus? E quais são as nossas atitudes que agridem, que apedrejam o próprio Jesus? Jesus argumenta contra os que o perseguem com trechos do livro sagrado, tirado do Salmo 82, Mas mesmo assim, não os convence. Por outro lado, são muitos os que acreditam e o seguem. Com isso, ele nos mostra que, apesar das perseguições e dos obstáculos, a semente do verbo deve ser semeada. Ela germinará no tempo certo. Se alguns rejeitam a palavra de Deus, muitos outros acreditarão e mudarão a sua vida e seus procedimentos em função disso. Desse jeito, nós vemos a ação de Deus em meio aos conflitos e em meio às dificuldades. O que não podemos fazer é desistir. Somente os que não confiam em Deus, os que não têm fé, é que desistem. Então, diante da situação que o Brasil está vivendo hoje, nessa pandemia, diante dessas discussões políticas, esses ódios semeados, principalmente entre pessoas que se dizem cristãs, não vale a pena você tomar o lado de um ou o lado de outro, mas se coloque diante de Deus e reflita o que Deus gostaria que você fizesse nesse dia. Como Jesus agiria diante de tudo isso que está acontecendo? E tenha então atitudes de amor. Tenha atitudes de amor, de obediência e de fidelidade à vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria.
A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal, principalmente dessa pandemia que assola o nosso Brasil, que assola o nosso estado do Espírito Santo, que destrói tantas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.